Pastor Henrique Vieira, chega mais, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Puxa, obrigado por você ter aceitado, Pastor Henrique Vieira. Deputado Pastor Henrique Vieira. Sou um fã seu. E quando você surgiu, porque o Pastor Henrique Vieira, é importante que se diga, não é um nome novo no cenário nacional. Né? Eu lembro as primeiras vezes em que o Mídia Ninja colocava um pastor de esquerda falando de amor, falando do amor revolucionário. Foi um negócio assim, uau, o que é isso? Né, rompendo com esta ideia de que as pessoas evangélicas seriam todas fundamentalistas de direita e de extrema direita. Eu que sou um católico das fronteiras, como digo, né, que tive uma alegria de durante 2 anos morar num mosteiro, alguns anos atrás, sempre admirei, né, essa possibilidade de atuar nas fronteiras. E você é um cristão das fronteiras. Então, cara, muito legal você estar aqui. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. É uma alegria te entrevistar. Obrigado, meu irmão. Fico feliz. Vamos trocar uma boa ideia aqui. Sim. Minha primeira questão para ti é a seguinte: há um olhar na esquerda, acho que é um tema que você deve ter tematizado muitas vezes, mas vamos tematizar aqui pela primeira vez. Há um olhar na esquerda que enxerga as pessoas evangélicas, as pessoas cristãs evangélicas como um único bloco composto por fundamentalistas, por pessoas de extrema direita. Explica para nós um pouco o que é este universo evangélico e se de fato é um monobloco. Pois bem, não é um monobloco, nunca foi. Na verdade, o próprio protestantismo já começa, por definição, plural. E o campo evangélico tem diversidade. Tem as igrejas protestantes históricas, tem o movimento pentecostal, tem o movimento neopentecostal, tem as igrejas não denominacionais, que não pertencem a nenhuma grande ramificação, ou seja, é um campo plural. É majoritariamente popular, é o que indica o censo, pessoas das periferias, das favelas, da cidade, do campo, majoritariamente tem evangélicos de todas as classes sociais, mas tem um recorte popular significativo, preto e feminino. Então é majoritariamente popular, majoritariamente composto por mulheres e pessoas negras. É uma fração da classe trabalhadora explorada do nosso país. Agora, de fato, tem um conservadorismo predominante, não unânime, importante dizer isso, e de fato existe um fundamentalismo evangélico em ascensão no Brasil, muito vinculado à extrema-direita e ao bolsonarismo, e que tem penetrado fortemente e intencionalmente nas instituições. É preciso reconhecer isso também, que há uma predominância do conservadorismo e que há um fundamentalismo se articulando como projeto de poder, atacando a democracia, o Estado laico, os direitos humanos. Então, há essa violência de um determinado setor. Agora, o que a esquerda precisa entender, para concluir esse raciocínio, é que nós precisamos identificar esse fundamentalismo e combatê-lo pedagogicamente, firmemente, sem recuo, porque esse fundamentalismo é autoritário, é antidemocrático, é violento. Agora, nós precisamos dialogar profundamente com a fé que habita o coração desse povo. Se pegar o termo evangélico e entregar de vez e de fato para a extrema-direita, nós temos um problema, porque, conforme eu falei, é uma fração cada vez mais numérica do povo brasileiro, da classe trabalhadora explorada do nosso país. Portanto, é preciso identificar o fundamentalismo e combatê-lo, e, ao mesmo tempo, estabelecer uma conexão sincera, humilde, verdadeira, com a fé que habita o coração desse povo.
Sabe, pastor Henrique, amanhã vai estar aqui o demógrafo José Eustáquio Diniz. Ele é um dos principais demógrafos do Brasil e ele tem feito sistematicamente pesquisa sobre a mobilidade, sobre a transição religiosa. Ele vem apontando, né? Em 2033, daqui a 10 anos, os evangélicos passarão em números católicos. Em 2040, serão maioria na população brasileira a prosseguir o ritmo de aumento, incremento dos evangélicos. A relação que eu tenho com os evangélicos mostra talvez um certo arrefecimento. Uma coisa é a primeira geração das famílias evangélicas, né? Aí a gente começa a ter, na segunda geração, os evangélicos são um fenômeno, apesar de antigo, o fenômeno do neopentecostalismo é relativamente recente, a gente vai ver na segunda geração algo que nós católicos conhecemos, que é a expressão católico não praticante. Eu vejo muitos, começa a ver a figura do evangélico não praticante. Então, um certo arrefecimento no louvor, um certo arrefecimento que começa a acontecer, não sabemos se isso terá impacto no crescimento populacional dos evangélicos, né? Agora, te digo, eu durante 2 anos na favela de Paraisópolis tive a chance, a oportunidade de atuar na Igreja Católica, e realmente era um negócio assim, impressionante a explosão evangélica no interior da favela. Era ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, mais propriamente, e era verdadeiramente impressionante. E o que eu testemunhava é que mesmo essas denominações neopentecostais estavam presentes em pequenas igrejas, né? A gente escolhendo aí Edir Macedo, tal, mas o que tem no Brasil são pequenas igrejas que a gente nunca ouviu falar o nome, que são centenas de pessoas, né? O sujeito abria lá, pegava um barraco, pegava uma garagem, abria, botava a cadeira e o pessoal começava a frequentar. A classe média não tem ideia da destruição que acontece nas camadas mais pobres, né? Então, há um serviço, vamos dizer assim, que o setor evangélico presta, que é o de organizar a vida no momento em que o mundo está todo desabando ao seu redor, né? Então, uma ideia mesmo os segmentos pentecostais ou neopentecostais nas regiões mais pobres, eles têm um papel de organizador da vida, né? Então, você vai nas favelas, você vai olhar lá, as casas mais arrumadas são dos evangélicos, né? Então, tem um sentido de busca de uma vida minimamente organizada em meio à destruição. E, às vezes, a esquerda não enxerga isso, né? Pois é preciso reconhecer. Não se trata de romantizar a experiência evangélica, que é múltipla, conforme nós falamos aqui, claro. Não é um monobloco. Evidentemente, podem existir experiências, como existem, que reproduzem violências, opressões. Então, não se trata de uma defesa corporativista ou uma ingenuidade ou uma romantização do campo. Não se trata disso. Sim. Agora, a vida é complexa, é o que você está falando. Muitas igrejas ajudam a acolher e empoderar pessoas esquecidas e desimportantes para esta sociedade cada vez mais competitiva, individualista e desigual. A igreja passa a ser um espaço de acolhimento, de escuta, de fala, de reconhecimento dos problemas do cotidiano, do coração, do corpo, da família. Acaba sendo um espaço de sociabilidade e de protagonismo dos anônimos. A pessoa é esquecida na sociedade e na igreja ela passa a ter escuta e fala, empoderamento da sua vida. E também tem uma dimensão até de uma solidariedade, de uma ajuda mútua, de um emprego aqui, de uma cesta básica ali, até do ponto de vista mais material. Muitas vezes a gente pensa o contrário. Vai à igreja, tem ali a indústria do dízimo. Isso acontece também, né? Grandes lideranças que enriquecem às custas da oferta do povo, numa teologia muito equivocada. Isso acontece. Mas já parou para pensar que também outras coisas acontecem ao mesmo tempo?
que às vezes é a partir daquela igreja que aquele irmão vai ter a notícia de uma oportunidade de emprego que ele vai conseguir, vai ajudar a organizar a sua vida e sua família. Portanto, para quem está nos acompanhando, eu insisto, até sendo um pouco repetitivo, mas sendo didático para o nosso campo da esquerda. Não se trata de ingenuidade ou de romantização, mas de perceber que a vida é complexa e que nós não vamos produzir uma maioria social democrática no Brasil simplesmente negligenciando ou atacando a dimensão evangélica genérica e previamente, porque parte do povo tem essa espiritualidade como forma de organizar e dar sentido à sua vida. E se é com o povo que a gente quer produzir uma maioria pedagógica, democrática, então é preciso reconhecer a dimensão evangélica. E aí não adianta operar com pré-conceitos, né? Aquilo que vem antes dos conceitos, antes de olhar a realidade, né? Os evangélicos são tudo de mal na visão de segmentos da esquerda, e os católicos são tudo de bom. Eu conheço a Igreja Católica por dentro, em que pese a presença do Papa Francisco, a presença do Papa Francisco não foi suficiente para interromper a ascensão da extrema-direita no interior da Igreja Católica, né? A gente que viu, nós vivemos hoje da memória da teologia da libertação, mas esta teologia da libertação é infimamente minoritária na Igreja Católica hoje, que é dominada pelos setores equivalentes ao neopentecostalismo, né, chamados carismáticos, e pela extrema-direita, né? Então, o cenário é um cenário complexo para tudo quanto é lado. A Célia Soares diz: minha admiração, pastor Henrique, porque o amor, a liberdade e os corpos LGBTQIAPN mais incomoda tanto a ponto de se despertar o ódio nos fundamentalistas? Isso é histórico, né? Dentro de uma determinada teologia cristã hegemônica, reconheço isso, a sexualidade sempre foi um problema. Você tem uma visão quase criminalizando a sexualidade, como se fosse algo ruim na experiência humana e que precisa ser o tempo inteiro ali vigiado, controlado e interditado. Então, a sexualidade como fonte de prazer, de liberdade, como uma experiência constitutiva da humanidade, ela sempre foi um problema para uma teologia baseada na culpa, no medo, no controle, na vigilância. Corpos domesticados, inclusive na sua sexualidade, nessa dimensão desejante, são corpos mais interessantes a um sistema de controle, de hierarquia, de culpa e de medo. A diversidade sexual, que é uma experiência da humanidade, que não pode ser interditada por uma teologia, contida por uma teologia, a diversidade sexual desmonta esse castelo. Ela afirma a força da identidade, da singularidade, do desejo. Portanto, ela é um problema para esse sistema ultraconservador de controle, de vigilância, de penitência, de castigo, de culpa e de medo. A sexodiversidade é uma afronta a essa lógica. Então, há uma teologia agressiva a partir de uma leitura bíblica, na minha concepção e na minha tradição, uma leitura mesquinha, uma leitura descontextualizada, uma leitura não filtrada pelo amor, pelo Cristo. Você pega texto fora de contexto e usa como pretexto para qualquer coisa, para toda sorte de violência. Então, é muito triste, mas tem a ver com uma leitura bíblica descontextualizada, tem a ver com uma certa interdição à sexualidade como forma de controle. Tem a ver, inclusive, com uma intencionalidade política. Tipo assim, apertar um botão do pânico moral para mobilizar uma base contra um inimigo. Ou seja, a extrema-direita joga
inclusive maliciosamente, com essa pauta para produzir um consenso em torno das suas pautas e do seu projeto de sociedade. Mas nós não podemos recuar, nós não podemos negociar essa pauta, porque não é pauta só, são vidas. Sim. Precisamos avançar com pedagogia, com didática, nós do campo cristão, com uma leitura comunitária, popular e amorosa da Bíblia, centrada na pessoa do Cristo, mas nós não podemos só ficar em silêncio, porque é uma teologia agressiva e violenta que estimula muito sofrimento. Só para terminar, ano passado foram mais de 200 LGBTs assassinados no Brasil por crime de ódio. Ou seja, foram assassinados porque são quem são. Então não dá para a gente recuar nessa pauta. Sim. E aí tem pastores e padres que usam as suas igrejas como palanques, né, para estimular esse ódio. A gente viu agora um pastor, mas olha, há padres de extrema-direita na mesma lógica, pedindo aos seus fiéis, aos seus seguidores, que matem pessoas LGBT. Né? Realmente um cenário bem complexo. Pastor, estou conversando com o deputado pastor Henrique Vieira, ele que é do PSOL do Rio de Janeiro. Você continua pastoreando seu rebanho, ou seja, você continua com a sua atividade como pastor, e qual o nome da sua igreja? Ser pastor é uma condição existencial. É minha formação em teologia no seminário, fui ordenado ao ministério pastoral dia 17 de abril de 2012, quando terminei o seminário. Portanto, eu sou pastor. A minha igreja é a Igreja Batista do Caminho, que funciona no Rio de Janeiro, ali na pequena África. Agora, é uma igreja que se constrói de forma democrática e com um colegiado. Então, hoje, basicamente, por conta da minha atividade parlamentar, eu prego uma vez por mês na minha igreja. E há uma construção da comunidade que não é refém da figura pastoral. Tem outras lideranças, outras vozes, nós zelamos por isso, por eu ser mais um irmão, mais um membro, mais um companheiro de fé da nossa comunidade. Inclusive, ano passado, no período pré-eleitoral e eleitoral, eu me licenciei da igreja. Eu nem visitei a minha própria igreja, porque eu não queria, de nenhuma forma, trazer a minha campanha para dentro da igreja, mesmo sem panfleto, mas como eu era candidato, o tempo inteiro eu acabo sendo uma propaganda da minha campanha. Então, para respeitar a autonomia dos nossos irmãos e a autonomia da comunidade, eu preferi até me licenciar, não pregar, nem visitar a minha própria igreja. Não quer dizer que seja uma igreja neutra, tá? É uma igreja Bem claro. Que tem vive o evangelho no compromisso com os empobrecidos, os explorados. Não é uma coisa que eu levo para a igreja. É a nossa história, é a nossa fé. Então, é uma igreja engajada politicamente. Mas num cenário eleitoral, eu sendo candidato, e a gente sabendo o que muitos pastores fazem, partidarizando o púlpito, eu preferi me licenciar. Então, eu sou pastor, tenho uma atividade na minha igreja que funciona de forma colegiada e me licenciei quando fui candidato. Perfeito. Essa experiência é uma experiência que também existe ainda de maneira minoritária, mas existe na Igreja Católica, que é rejeitar a centralidade do pastor, do padre, do rabino. Também existe nas sinagogas essa ideia, e você constitui, inclusive, conselhos de leigas, que fazem a cogestão com os chamados líderes formais, líderes religiosos. Eu queria te fazer uma pergunta, pastor Henrique Vieira. Eu tenho conversado muito com as deputadas mulheres de primeiro mandato. Porque é o seguinte, todo mundo tem um choque quando chega aqui em Brasília, né? Estou falando de Brasília, todo mundo tem um choque, né? Quem chega de primeiro mandato se defrontar com a realidade da Câmara e do Congresso Nacional. As mulheres me dizem unanimemente, as mulheres de primeiro mandato, nunca imaginaram que a violência, a misoginia e o poder patriarcal fosse tão brutal
no Congresso Nacional, especialmente na Câmara de Deputados e Deputadas. Qual foi o seu choque ao chegar? Pois é. A extrema-direita está fortalecida no parlamento. É preciso reconhecer isso, sem ingenuidade. Talvez tenha sido esse um choque. Porque é uma política racista, o que afeta o meu corpo, a minha experiência, a minha subjetividade. É uma política misógina que ataca as nossas companheiras, seletiva e prioritariamente. É uma política tóxica, é uma política intimidadora, é um rebaixamento completo do bom debate, é uma falência da reflexão crítica, é um desencanto, porque é a impossibilidade do diálogo na diferença, o que seria uma riqueza dentro da democracia. Então, tem um setor militarizado no espírito dentro do Congresso, dentro da Câmara, que faz essa política da intimidação, do sarcasmo, do cinismo de bastidor, da lacração no microfone e uma lacração às custas do ódio, do tripudiar o outro. É muito triste isso. Eu acho que esse é o meu choque. Assim. É importante, eu tenho procurado ser muito didático, dizer à sociedade brasileira que o parlamento não é só isso. Porque também a gente pode entrar numa lógica de fortalecer aquele sentimento antipolítica. Então, fecha o Congresso, entendeu? Isso aí gera Bolsonaro. Então, assim, o parlamento também tem bons debates, o parlamento também tem parlamentares sérios, pensando política pública, pensando orçamento, convergindo, divergindo. Eu não sei se você entende a minha preocupação também. É uma preocupação de não reproduzir um discurso que pode ser assimilado de uma forma antipolítica fora todos, porque isso também não ajuda. Então, tem campo democrático dentro do parlamento e bons debates sendo feitos. Agora, sim, tem misoginia, tem racismo, tem um espírito de capitanias hereditárias, tem uma lógica patriarcal, interesseira, fisiológica, e tem o mix e o plus disso tudo, que é a extrema-direita, que aí é uma política com violência e a violência como forma de fazer política. Eu tenho, bem legal, eu tenho tematizado aqui e dialogado com nossos convidados e convidadas sobre a questão da casta, né? A casta política, né? Hoje, inclusive, por convergência, não coincidência acho que nem existe, lembrei os 300 picaretas de Luiz Inácio Lula da Silva de 93, né? E acho que essa é uma questão para a esquerda, né? A esquerda tomar um certo cuidado de, ao fazer a defesa da política, não se confundir com a defesa da casta política, porque senão a gente entrega de mão beijada para a extrema-direita o discurso contra o sistema que a gente vê no povo. O povo detesta os políticos, né? Porque enxerga essa casta, né? Que se autoprotege, que se auto... Né? A gente está vendo a votação agora da reforma tributária, está custando 600 milhões de reais de dinheiro público, né? Em emendas, né? Eu estava observando aqui esses dias, dos 600 milhões de reais de emendas para esta votação essa semana, 102 para Alagoas. Alagoas tem 1,5% da população e está levando quase 20% da verba das emendas, porque tem alguém lá, né? Tem alguém lá em Alagoas, né? Então, esse sentimento da caça é um sentimento popular legítimo, né, pastor? Totalmente. E eu acho que esta é a sabedoria que a esquerda precisa ter, né? Não podemos abrir mão da mobilização popular, da articulação com os movimentos sociais, da incidência para uma democracia cada vez mais participativa, plural, com recorte de gênero, de raça, de território. Concordo totalmente com você. Quando eu assumi, faz pouco tempo, marinheiro de primeira viagem, primeiro mandato, mas de imediato eu sentei com a nossa equipe e eu fiz essa decisão política, que é a seguinte: vamos construir uma agenda parlamentar que me mantenha com o pé no chão,
junto ao povo, ao trabalho de base e aos movimentos sociais, porque Brasília tem a sedução, a institucionalidade muito facilmente pode capturar nosso espírito, nossa subjetividade. Então, eu tenho procurado ter uma agenda institucional que seja eficiente, boas articulações e bons diálogos no parlamento. Estou como vice-líder do governo, estou como líder do governo na Comissão de Segurança Pública, estou como indicação do PSOL à CPMI dos atos golpistas, faço articulações com diversos ministérios, direitos humanos, igualdade racial, estou debatendo a fundo a reforma tributária, gosto de estudar nas minúcias cada projeto de lei, ou seja, um trabalho sério e eficiente na institucionalidade, longe desses acordos tenebrosos e antirrepublicanos. Agora, não basta o corredor de Brasília, não basta a reunião das comissões, não basta a incidência no plenário. Essa foi a decisão que eu tomei. Quando eu não estou em Brasília, eu quero ter uma agenda parlamentar perto de quem está fazendo ocupação urbana, de quem está lutando por reforma agrária no campo, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, dos estudantes. Ou seja, justamente o que você está falando, para mostrar à sociedade uma política viva, pulsante, vibrante, democrática, popular, com pé no chão. Senão, a esquerda, de fato, conforme você alerta, pode se confundir com esse mais do mesmo, que é um desencanto, que é a despolitização da própria política. Interessante essa sua... Tem uma frase do poeta, dramaturgo, ensaísta espanhol Unamuno, que foi meio popularizada aqui no Brasil pelo Frei Beto, que diz: nossa cabeça é onde o nosso pé pisa. Pronto. Quem pisa só no Salão Verde ali da Câmara dos Deputados vai ter uma cabeça de Salão Verde, né? Não, e você passa, sem querer diminuir a importância da institucionalidade, óbvio que nós precisamos ocupar esses espaços com uma perspectiva democrática, popular. Então, não é desmerecendo a institucionalidade, mas tem que tomar cuidado, senão você acha que o cafezinho ali no Salão Verde é a coisa mais importante do mundo. E você passa a não valorizar a roda de rima da juventude do hip-hop na periferia. Você passa a não valorizar o grêmio estudantil numa escola. Você passa a não valorizar um grupo de teatro. Ou seja, o mundo muda de múltiplas formas. Então, o Salão Verde é importante, ter ali articulações republicanas? Mas o professor lá na sala de aula está mudando o mundo, a juventude numa roda de rima está mudando o mundo. Então, senão você é capturado por esse corredor de Brasília e passa a desvalorizar diversos coletivos e movimentos que estão aí fazendo revolução pelo Brasil. A Poliana Scherer diz aqui: sou evangélica e tenho dificuldade de explicar que nem todo evangélico é igual. Eu não frequento igreja e escuto o padre, o Ed René Kivitt, é uma referência, de fato, e o pastor Henrique. É um pastor, boca torta de católico. É o pastor Ed René Kivitt, que até conheço, grande figura, e o pastor Henrique, que contribui muito para o ensino sobre entender os evangélicos. Olha, Henrique, adorei a conversa, foi uma primeira conversa mais geral. Por mim, semana que vem, se puder, vamos voltar para falar dos temas concretos, CPMI, reforma tributária. Acho que foi assim, uma conversa para te conhecer, para tocar, para encostar. Espero encostar fisicamente, estou aqui em Brasília também, e ir lá te visitar no gabinete, mas já gostava de você antes, né? E realmente você tem minha admiração, acho que você tem uma jornada, você acabou de chegar, mas já é um do destaque, né? Com todas essas parlamentares, especialmente as mulheres de primeiro mandato, Célia Chacriabá, Dandara e tantas outras que estão chegando, arrebentando já no Congresso. Então, parabéns. Se você tiver agenda, semana que vem, volta aqui para a gente entrar nos temas concretos da agenda político-parlamentar aqui de Brasília.
Tá bom? Meu irmão, obrigado pelo convite. Volto sim. Semana que vem, por exemplo, tem a oitiva do Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro na CPMI. Nós estamos com requerimentos para investigar o gabinete do ódio, religiosos que financiaram o golpe. Ou seja, me coloco à disposição para debater tudo, mas especificamente a minha participação na CPMI. E você me dá um minuto. Nós lançamos ontem o nosso mandato, uma campanha chamada Não em Nosso Nome, que é um contraponto ao fundamentalismo cristão no Congresso, que usam a fé cristã para promover misoginia, racismo, perseguição aos indígenas, golpe. E aí a campanha é Não em Nosso Nome. Se você é cristão e cristã, defende a democracia, o Estado laico, os direitos humanos, se você é cristão e cristã e defende o diálogo interreligioso, se você é cristão e cristã e tem vergonha desse fundamentalismo evangélico como projeto de poder, conheça lá o nosso abaixo-assinado, nossas pautas, porque eu acho que é uma diferenciação importante e pedagógica para o nosso tempo. A campanha Não em Nosso Nome, uma fé com ódio, uma fé com violência. Tá bom? Obrigado por poder falar disso. Obrigado. Não em nosso nome. É isso aí, gente. Vamos conhecer a campanha. Até a semana que vem. Deputado, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Abração para si, irmão. Abraço, tchau, tchau.